pronta para a luta, como naquele. O cliente se oferece com ilimitada segurança, sem pedir controles e garantias defensivas da honestidade do órgão bancário, e isto de modo absoluto, sabendo que ele está automaticamente certo de que não será defraudado em coisa alguma. Tudo funciona dentro de um regime comum e unitário, em perfeita fusão de vantagens conforme a justiça, em vez de cálculo e luta entre interesses opostos. Os dois termos não são honestos de modo forçado, mas espontâneo, porque eles mesmos são constituídos de uma ordem interior, inserida na sua natureza, e que, portanto, não se pode destruir. Com os métodos do S a justiça não pode ser violada. Não existem antagonismos, mas acordo completo, convergência de finalidades, funcionamento em uníssono, ajuda recíproca e constante. O Banco de Deus atua com princípios diversos dos do mundo. Ele é amigo do cliente e o ajuda em tudo aquilo de que este tem necessidade. Com previdência total, sustento em cada precisão, seja qual for, acompanha-o no desenvolvimento de seu destino, no cumprimento dos seus deveres, conforto e ilumina-o moralmente, procura o bem para ele e lhe dá forças para que o busque para si, inclusive aquilo de que precisa para viver. O cliente, por sua vez, é amigo do banco e o segue, enquadrando-se disciplinadamente na sua ordem, confiando-lhe todos os seus valores, cumprindo todo o seu dever, obedecendo ao mesmo regulamento de absoluta honestidade que o estabelecimento observa, tudo num regime de mútua confiança e de inviolável justiça. Cada valor depositado no Banco de Deus recebe os seus juros equitativos, e, se ele concede empréstimos, não há possibilidade de usura. O valor de cada boa ação dá o seu fruto, que fica a propriedade integral de quem a praticou. Não há rivalidades, nem possibilidade de evasão da justiça. Não existe perigo de perda por furto, inflação, desvalorização monetária, crises econômicas, erros de contabilidade, desastres, guerras. Não há necessidade de controle administrativo, de coações disciplinares, de desconfianças e defesas. O Banco de Deus não engana, não comete erros, nunca entra em falência. O interessado é garantido de modo absoluto. Se os valores que se depositam ali não são feitos de dinheiro, nem por isso eles deixam de ser tais e, portanto, sujeitos às leis econômicas. Eles representam um trabalho, logo um custo de produção. São suscetíveis de propriedade a favor de quem se esforçou para conquistar, significam uma utilidade para a vantagem de quem a possui, podem ser depositados no seio da justiça da lei de Deus, na qual se escreve o dar e o haver, a cargo e a favor de quem os depositou. A contabilidade fica toda registrada com exatidão nos equilíbrios da lei, que tudo regula e dirige. Neste grande livro está assinalada a conta de cada um conforme as suas obras, segundo os reais valores que ele produziu, seja o positivo esse, seja o negativo as, calculados de acordo com a justiça divina. Não se trata de fantasia. Um dia a ciência chegará a medir esses valores e a descobrir essas leis. No volume Queda e Salvação, calculamos a reação da lei para tais valores, em bem ou em mal. Eles são investimentos que o cliente faz no Banco de Deus. Esta reação representa o pagamento que ele recebe no guichê do banco, conforme o valor de bens ou ativo depositado a seu crédito, capital, ou de mal, acumulado como passivo, a restituir à justiça divina, como débito próprio. Trata-se de leis positivas como as da física e da química, de forças que podem produzir efeitos terríveis. Trata-se de moral racional e religião científica que permanecem verdadeiras e funcionam tanto para os ateus, quanto para quem não as conhece ou não acredite nelas. Ignorar ou negar as leis da vida não pode impedir que elas se apliquem aos fatos. E é evidente que nos encontramos perante dois diferentes tipos de economia, e cada um deles toma forma e funciona no seu próprio banco. Qualquer deles faz parte de um mundo de diferente nível biológico.
Eles correspondem a dois diversos planos de evolução. São, portanto, o expoente de dois métodos diversos de vida, o do céu, praticado pelo homem justo, e o do mundo, baseado no egoísmo, na rivalidade, na avidez e no engano. O primeiro é um sistema em equilíbrio, para o qual basta ser honesto, e tudo funciona, automaticamente, em perfeita justiça. O segundo é um sistema de lutas, isto é, de equilíbrios instáveis, mantidos pela força, a qual não pode garantir certeza alguma. No primeiro caso a ordem é alcançada de forma estável, bastando integrar-se nela pelo cumprimento do próprio dever, para que tudo funcione bem por si mesmo. Foi assim que o Evangelho pôde dizer: procura acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto te será dado por acréscimo. Mateus 6, 53. No segundo caso, a ordem está ainda por alcançar, porque, no caos, não existe outra garantia senão a própria força com a qual cada indivíduo se pode impor a todos. No primeiro caso, ele vive num mundo de elementos amigos, e, reciprocamente, cooperam todos, pelo que basta unificarem-se para ter garantida sobrevivência, que é sempre o problema fundamental. No segundo, o indivíduo está num mundo de elementos inimigos com quem deve fazer as contas a cada passo, se quiser sobreviver. No primeiro exemplo, é função da lei dar o que esperamos, pelo que não é necessário pedir e exigir. No segundo, ficamos abandonados às nossas forças e nada podemos obter senão nos impondo, fazendo valer os nossos próprios direitos. Usar um ou outro método, servir-nos de um ou de outro banco depende do nível evolutivo em que vive e labuta o indivíduo em nosso mundo. Cada um pratica o sistema que mais se adapta à sua natureza e recebe o correspondente tratamento. O fato é individual. Cada um põe em movimento o mecanismo que deseja e recolhe por sua conta aquilo que semeia. Assim, o banco de Deus pode funcionar também, na Terra, para a vantagem do indivíduo, se achar em grau de saber comportar-se conforme aquele tipo de economia. Se ele trabalhar segundo o tipo oposto, também o banco funcionará ao contrário, com todas as consequências desfavoráveis. No fundo, esta ideia de banco significa a presença da lei. A sua contabilidade quer dizer a técnica das suas reações, como acima dizíamos, e constitui fenômeno amplamente ilustrado por nós, noutros lugares. Quem tem consciência e conhecimento sabe como funciona o banco de Deus e nele faz honestamente as suas operações para sua vantagem. Muitos, ao contrário, ignorando tudo isso, aplicam o método terrestre, próprio do involuído, segundo o qual o valor consiste em sobrepujar o próximo, e não prejudicar somente os seus semelhantes, porque, ao cometerem injustiças, estão defraudando a própria lei, sem compreenderem que com isso não alcançam vitória alguma, mas se endividam para depois terem de pagar a Deus. Isso porque Ele é a própria lei, a quem ninguém se pode impor. De start, eles apenas se carregam de dívidas perante a divina justiça que depois exigirá que lhe seja restituído o que lhe é devido, porque dos seus equilíbrios lhe foi usurpado. Em suma, o emprego dos métodos do AS é totalmente vão no terreno do S, alcança até mesmo o efeito oposto ao desejado, isto é, em vez de se obter uma vantagem, recebe-se apenas um dano, o que não leva à vitória, mas à ruína. A astúcia se revela a ignorância, a força, fraqueza. Roubar significa endividar-se, enriquecer e empobrecer. A vitória não é mais do que uma derrota. A utilidade não ganha significa uma perda, porque, perante a justiça, é um vazio que depois se faz necessário preencher. É perigoso procurar lesar a justiça de Deus, gozando aquilo que não é merecido. No princípio ou no fim, tudo se paga, como deseja o banco de Deus. A sua inviolável contabilidade funciona para todos, a favor dos justos e em prejuízo dos desonestos. Quanto mais uma ação é pura, dirigida para o S,
tanto mais acaba por trazer vantagem no sentido do bem, e, quanto mais é corrompida, rumo ao as, tanto mais acarretará prejuízo no sentido do mal. Esta é a técnica com que se manifesta a divina providência. Ela funciona não só ao positivo, em favor de quem opera o bem e, portanto, deve receber ajuda, mas também ao negativo, contra quem pratica o mal e, pois, merece castigo. Isto não é devido a um Deus pessoal que esteja a ocupar-se de cada um, mas a uma lei onipresente, inserida na vida, que provê automaticamente que tudo aconteça de modo que, antes de mais nada, sempre se faça justiça. Um exemplo terreno de depósito de valores calculados, não em dinheiro, mas como mérito e demérito, encontramo-lo no caso do aluno e do mestre. Se o primeiro estuda e aprende, o segundo é obrigado a premiá-lo com boas classificações e a promovê-lo. Neste caso, o aluno deposita os seus valores intelectuais nas mãos do seu juiz, que é o banco que contém a sua contabilidade, onde eles estão depositados com segurança e podem ser retirados no fim do ano, como o homem justo pode depositar e encontrar os seus valores morais no banco de Deus. Mas o banco do céu não é apenas contabilmente exato e justo. Ele também pode antecipar empréstimos, como pode esperar, dilatando o pagamento, conforme as forças do indivíduo possuem uma misericordiosa elasticidade na cobrança, como uma inteligente bondade no emprestar. A sua finalidade é sempre benéfica e construtiva, sempre a favor da vida e da sua ascensão. A base de todos os direitos perante o banco de Deus é ser honesto trabalhador. O fundamento de todos os direitos diante do banco do mundo é ser economicamente forte, comercialmente hábil, astuto na prática. Eis que o problema da vitória sobre a qual se baseia a sobrevivência se pode resolver de duas maneiras diversas, ou com a retidão, ou com uma guerra de competição contra todos. É fácil averiguar quais são os produtos do segundo método, porque em nosso mundo ele é normalmente praticado e podemos constatar a que resultados conduz. Agora podemos compreender em que consistia a força do método usado pelo nosso personagem, de quem narramos as vicissitudes. Se ele sobreviveu, isto foi devido à divina providência, que funcionou em seu favor por ele haver investido seus valores no banco de Deus. Foi assim que ele venceu a batalha da sobrevivência, na qual todos estão empenhados a fundo, que representou o maior objetivo a ser alcançado na vida. A providência funcionou, porque, como se vê nesta história, ele havia colocado as necessárias causas para fazer-o funcionar. Sabemos que elas são a retidão, o espírito de sacrifício, o contínuo trabalho para o bem e por um ideal superior. Bastou esta força imponderável para salvar um indivíduo, humanamente desarmado pelo Evangelho, no meio de uma batalha de avidez desenfreada e de egoísmos ferozes. E pode-se considerar a sobrevivência como uma grande vitória da vida, a qual muitas vezes nem os mais fortes lutadores conseguem chegar. Eis, portanto, um fato experimentalmente controlado que vai contra os hábitos da natureza no plano biológico humano, onde, por enquanto, ele se encontrava vivendo, e que consiste em liquidar rapidamente quem não aceita a luta e não sabe vencer. Como poderia ele triunfar com a renúncia à não resistência, isto é, sem as armas necessárias e com meios tão antivitais? Então, o método do Evangelho possui uma potência que, mesmo que o mundo não o veja, conduz à vitória, e isto até no plano humano, onde tal método é abertamente repudiado pela vida como um absurdo que leva à morte. Como é que, neste caso, se salvou? Existe, certamente, outra potência mais no alto, mais sutil, porém nem por isso menos forte, capaz de vencer também onde vigora a brutal força do mundo. Aqui nos encontramos perante o fato consumado de uma inversão dos métodos terrenos e do êxito feliz deste emborcamento. Vemos, em suma, o ideal triunfar na terra, isto é, o S em pleno campo do As. Além disso, esse homem teve uma esplêndida oportunidade para gozar a vida,
e não aproveitou. Assim, derrotado perante o mundo, não deixou de vencer a batalha da sobrevivência. Isto prova que, lá do fundo do antissistema, o sistema faz pressão para subir. Do baixo nível evolutivo da luta, da força e da injustiça, querem emergir a honestidade, a bondade e a justiça, com o propósito de se afirmarem, porque este é o conteúdo da lei de Deus, que quer triunfar sobre todas as potências contrárias. Eis o segredo da força do Cordeiro, contra os lobos devoradores. E assim que o fraco, porque é forte num plano mais alto, consegue vencer os poderosos da terra. A arma que o defende é a sua superioridade moral, o fato de pertencer a um nível biológico mais elevado, próximo do S. Pode-se, então, verificar que o bem, a retidão, os valores espirituais também são forças que constituem um potencial biológico, porquanto são de tipo positivo e porque a vida está ao lado do S, enquanto da parte do As está a morte. É deste modo que os métodos do Evangelho podem vencer os da terra e que Cristo pôde afirmar ter vencido o mundo. Porque a lei de Deus é senhora de tudo, pode-se garantir que no fim o bem triunfa sobre o mal, o S sobre o As. Quem a segue acaba por personificá-la. Então, os princípios e as forças da lei tendem a funcionar e agir sobre ele, tomando corpo na terra para se realizarem. Não obstante todos os assaltos das forças do mal, a vitória final da vida está na superação e no êxito do espírito. Este tipo de filosofia evangélica exposta neste volume poderá ser considerado próprio só para os débeis e para os vencidos. Como consolação às suas renúncias e fatigantes virtudes, podendo ser olhado com desprezo pelos astutos e pelos fortes, vencedores no mundo. Esta filosofia de bondade poderá ser qualificada, juntamente com as religiões, como o ópio dos povos para os adormecer na tranquila aceitação da sua escravatura perante os ricos e os poderosos. Das superiores vitórias aqui explicadas o involuído não sabe o que fazer. Então, que permaneça feliz à sua maneira, no seu próprio plano. Mas não pense que desse modo ele sai sempre vencedor. Neste caso, esta é a única filosofia que lhe pode abrigar as ruínas, procurando curá-lo novamente. A vida não é feita só de vencedores, como sonhava Nietzsche, com o seu super-homem. A maioria é feita de débeis e de vencidos, não de gozadores, mas de sofredores, necessitados de uma filosofia saneadora de ruínas que alivie dores e salve doentes. A vida tem necessidade não só de vencer no presente, mas também de preparar o futuro, não só de afirmar-se embaixo, porém ainda de subir mais alto. Se luta para se conservar, isto não é para outra coisa senão avançar e, na subida, encontrar a salvação. Esta história que estamos contando poderá ser de péssimo exemplo na Terra, onde se buscam coisas bem diferentes. Mas esta é a narrativa de um homem que sofreu de olhos bem abertos, procurando compreender e depois superar a dor, utilizando-a para o bem. Por isso, se ela não interessa a quem leva uma vida sem dificuldades, tenha um pouco de respeito àqueles para quem a existência é dura. E estes são muitos. 9. A universal bipolaridade do sexo nas religiões. Neste volume pusemos em discussão o homem evangélico e a sua conduta perante o mundo. Mas a questão ultrapassa em vastidão a vida de um simples indivíduo, porque se baseia em princípios morais e religiosos seguidos por ele. Sendo assim, ao colocar em debate o homem, implicitamente são postos em controvérsia também os princípios aplicados por ele. Isto faz aparecer contradições e contrastes, conduz a juízos diversos, hoje, bem atual, porque vivemos num momento de revisão de todos os valores do passado. Tudo se deseja esclarecer e compreender para viver com maior conhecimento e inteligência. Já tocamos em tais assuntos no capítulo intitulado Psicanálise das Religiões, em nosso precedente volume A Descida dos Ideais.
Agora continuamos a mesma indagação sobre o sentido íntimo de muitas das nossas atitudes mentais em matéria religiosa, observando-as sobre outros pontos de vista. No estudo de tal fenômeno, sobretudo do cristianismo, tomamos os movimentos de bases biológicas positivas da realidade que a vida nos mostra, dado que este é o método mais livre de preconceitos e superestruturas, mas retilíneo e claro, portanto mais adaptado a mostrar-nos como, na verdade, se encontram as coisas. Ora, o aspecto biológico que o dualismo universal toma em nosso mundo, isto é, ao nível animal humano, é o da distinção entre macho e fêmea, aspecto que neste plano expressa o lado positivo do dualismo, oposto e complementar do negativo, e ao contrário. Observemos, portanto, como o ser humano, no seu nível de evolução com a sua forma mental, entende o fenômeno religioso. Constatemos a esta altura uma realidade psicológica, da qual se afastaram as abstrações teológicas, as quais, por isso, não levam em consideração a primeira realidade objetiva, positivamente controlada, a existência da mente humana. Este recipiente estabelece a amplitude dos conceitos que essa mente pode conter. Então, a ideia de Deus não pode existir em nosso mundo senão na medida e forma em que com tal meio pode ser alcançada. Mesmo que ele exista de per si, independentemente daquela mente, não podemos encontrá-lo senão na medida e finalidade em que esta é capaz de conceber. Também se considera aquele conceito como um derivado daquela mente, porquanto ela só pode pensar conforme as suas qualidades e capacidades de compreensão estabelecidas pela sua própria natureza. Mas esta é bipolar em correspondência ao dualismo universal, o que, no caso humano, significa tipo macho e fêmea, que não é somente sexo, mas estrutura profunda de tipo biológico e personalidade. Sendo assim, é natural que também o conceito de Deus tenha tomado, na mente construída deste modo, dupla forma. Assim se explica como, então, temos dois modelos de divindade, o masculino e o feminino. Notamos, porém, que, se é verdadeira esta redução do conceito de Deus ao nível humano, é também certo que a divisão terrena dos sexos corresponde a um princípio universal de bipolaridade, o motivo central periférico, que se encontra até em Deus, egocentrismo e radiação criadora periférica, posição que se repete mais embaixo no caso do Sol, em volta do qual giram os planetas, ou do núcleo, em torno do qual circulam os elétrons, ou do centro e periferia na esfera, etc. E certo que Deus existe por si mesmo, total e independente dessas concessões com que o homem o imagina para os fins da sua vida, servindo-se para isso dos seus meios intelectivos. Mas é também aceitável que o conceito de Deus feito pelo homem seja uma projeção do seu mundo biológico, o único campo de sua experiência e conhecimento. Isto estabelece os limites da sua capacidade de conceber. Assim, por impulso de evolução, certamente temos uma projeção dirigida para o alto, que não pode deixar de se ressentir do ponto de partida do qual se eleva, o ambiente terrestre, onde segundo o qual o homem se formou. Foi desse modo que ele concebeu Deus à sua imagem e semelhança, mantendo depois esta relação genética ou de derivação quando inverteu a ideia, imaginando um Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança. Assim, o homem se posicionou no conceito máximo concebido por sua mente. E é evidente que o Deus dos Hebreus, concebido por Moisés, é de tipo macho. A primeira coisa que ele diz é: Eu sou o Senhor. Subitamente, ele se faz centro, de sinal positivo, que exclui qualquer outro do mesmo sinal. Não tereis outros deuses diante de mim. Os seus mandamentos são atos de comando, sobre o que se pode e o que não se pode fazer. Ele é o Deus dos exércitos, conquistador, e o seu povo é o eleito, que ele protege contra as outras nações. Ele fala sobre o cenar entre trovões, raios e tempestades, incutindo terror. A sua palavra é escrita na pedra.
para fazê-la respeitar com o bom exemplo e aplicar o seu mandamento não matar, Moisés, ao descer do monte, manda exterminar os adoradores do bezerro de ouro, o deus rival. Mandou matar 3.000. Em um mundo como o nosso, estes são os meios de que o ideal tem necessidade para poder descer à terra. Eles representam para os povos primitivos a manifestação do elemento realizador de tipo masculino, complementar da ação espiritual idealista. E é evidente que Cristo é de tipo oposto. Ele faz tudo em função do Pai, em posição a Ele subordinada. O seu mandamento é um ato de amor: ama o teu próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A sua batalha faz-se com a não resistência e com o perdão. A sua concepção não é restrita a um povo, mas é universal. A sua palavra não é escrita na pedra entre os raios do Sinai, mas no coração do homem, ditada na cruz. Para fazer respeitá-la, Cristo não mata, mas se faz matar. Ele não é o Deus dos exércitos, mas o herói do sacrifício. O Velho Testamento não é destruído, mas continuado. Primeiro apareceu o macho com a força, depois a fêmea com amor, e o segundo termo se acrescenta ao primeiro para completá-lo. Chegou-se, assim, ao conceito de um Deus mais completo, porque bilateral, em vez de unilateral. Os dois polos se uniram, como positivo e negativo, macho e fêmea, para formar o casal em que se compensam e se fundem os aspectos opostos e complementares. A evolução conduz à unificação dos elementos separados do as, na ordem orgânica do S complemento, que é aperfeiçoamento e correção da dureza feroz, com função e finalidade civilizadoras. Não se pode dizer que o positivo tenha mais valor do que o negativo, o macho mais do que a fêmea. Cada um tem necessidade do outro. Sozinho representa a metade que sem a outra pane não está completo. A vida tende a formar a unidade no circuito, conjugando-se e fechando-se as duas metades complementares, como é necessário para chegar à gênese. Desse modo, os fortes atraem os fracos, que estão centímetros busca de proteção, e estes chamam aqueles que andam em busca de vítimas. Os malvados atraem os bondosos e benéficos e estes perversos e maléficos. Cristo atrai Judas e aquele. Cada um tinha necessidade do outro para cumprir o seu destino. Cristo tinha urgência de um traidor para realizar a sua paixão de amor. Judas precisava de um homem bom, que por amor se deixasse trair e vender por dinheiro. Sem o outro termo oposto, nenhum dos dois teria podido satisfazer-se. Sem bondade de um lado, não pode haver traição do outro. Se Cristo tivesse sido como Moisés, ninguém teria conseguido traí-lo. Mas, sem a traição de Judas, não teria podido manifestar-se a bondade de Cristo. Se Judas tivesse atraiçoado Moisés, este o teria matado. Como? Para aplicar o mandamento de Deus, não matar, fez com aqueles que, no regresso do Sinai, encontrou seguindo outra religião e, assim, o renegando. Então, a traição de Judas, com a morte do rebelde, teria servido apenas para manifestar a potência de Deus, porque o mundo não era ainda tão civilizado a ponto de poder aparecer também outro aspecto da divindade, a bondade. Ora, com o cristianismo os dois termos complementares uniram-se, formando o circuito potência-bondade, um moderando o outro e integrando-se reciprocamente. Isso foi possível, porque, na realidade, não se trata de cisão, mas apenas de oposição interna dos dois termos de uma unidade bipolar universal macho-fêmea, que vai do sexo às mais altas manifestações da vida humana, como a moral e a religião. Até estes mais altos níveis se projeta a natureza humana nos seus dois lados, macho e fêmea. Observemos agora como aquela natureza, quando não está consumida, se comporta, de que forma ela expressa sua positividade, ou sua negatividade, sobretudo no terreno ético e religioso. No fundo, trata-se sempre da vida, que, em cada caso, através do egoísmo individual, quer afirmar-se.
Conquanto ele tenda a fechar e separar, os dois tipos podem chegar a concordar, porque eles se afirmam, ou seja, dizem, eu sou e eu quero, em forma oposta, isto é, são dois egoísmos inversos, um é o positivo e outro é o negativo, feitos, portanto, para se completarem acasalando-se. Se assim não fosse, a união não seria possível, porque ninguém está disposto a renunciar ao próprio egoísmo. Cada um dos dois termos se empenha para fazer a favor do outro a parte que lhe compete e sabe fazer, num aproveitamento recíproco. Por isso, o macho toma as iniciativas e é realizador, a mulher o segue e lhe é fiel. O macho raciocina, não crê. A mulher, ao contrário, não raciocina, mas crê. O macho pensa por análise, sobrepondo racionalmente as particularidades de que é feita a realidade. A mulher pensa intuitivamente, por síntese, da qual conhece os totais, mas não os termos componentes. O macho é positivo e aderente aos fatos. A fêmea é idealista e sonha fora da realidade. Temos, assim, dois tipos de pensamento: para o macho, retilíneo; para a fêmea, curvilíneo, correspondendo aos dois centros do ser humano, mente e coração. O macho comanda e faz a lei que expressa a sua vontade. Ele faz a justiça com as suas mãos, tudo em função do seu eu. A fêmea coloca-se em posição subordinada e vive na dependência de outro eu, obedece, suporta, recebe a lei e a justiça das mãos de Deus. O macho conquista com a força, faz-se valer com a guerra, afirma-se destruindo ele próprio o inimigo. A fêmea conquista com amor, faz-se valer com a paciência, afirma-se ao negativo, esperando, adiando a sua reação que confia nas mãos de Deus, para que ele castigue o inimigo com a sua potência e justiça. O macho usa as suas armas para vencer, a fêmea, não sabendo lutar por si própria, utiliza a religião para refugiar-se nos braços de Deus. As concepções humanas são todas influenciadas por este princípio da luta pela sobrevivência. O grande problema é resolver sempre o da defesa, mesmo que o macho resolva com as suas próprias forças e a fêmea procura as dos outros. O macho ataca e é atacado. A fêmea protege e procura proteção. Ela espera da potência de Deus o milagre que, fora das leis da vida, o salve. Quanto maior a violação da ordem natural, mais forte é aquela proteção, porque isso lhe prova que Deus, em quem ela se apoia, é potente e está habilitado a defendê-la. O macho, com a virtude da sua força, procura ele próprio a sua defesa. Toda a ética do macho difere da fêmea, diferente o conceito de justo e injusto. Assim, compete ao tipo feminino introduzir no cálculo econômico o estranho sentimento de bondade, presente na esmola, como na ideia de uma providência, fatores de per si improdutivos. Para o tipo feminino viver de esmola é honesto, porque esta é fruto da caridade de outrem, isto é, de um ato de amor e de bondade. Para o tipo macho a mesma coisa significa ser mantido pela própria inaptidão e preguiça, o que merece desprezo. Pois, na mente do macho, não há lugar para tal economia, tão imprevidente, elástica, funcionando à mercê de gestos de bons corações, enquanto a vida é feita de necessidades intransponíveis, de exigências precisas e concretas que não admitem esperas e incertezas que perturbam a exatidão do cálculo econômico. Entrelaça-se o trabalho produtivo com elementos contraproducentes, o que para o macho é danosa dispersão de forças e não virtude. Mas o é para a fêmea, que com isso procura afirmar si mesmo no campo do macho. As virtudes dela são defeitos para ele, e ao contrário. O macho deve produzir mais do que amar, enquanto a fêmea quer mais amar do que produzir. O próprio trabalho, ela o entende mais como um ato de amor, dedicação e oferta do que como um ato de avidez, de posse e domínio. O mesmo mundo pode ser diferente, dependendo dos olhos com que é visto. A máquina da produção é o macho. Portanto, é absurdo para ele introduzir-lhe motivos de tipo fêmea.
Não se concebe uma indústria baseada na divina providência. Não estamos afirmando aqui que ela não exista, nem funcione. Dizemos somente a que tipo biológico corresponde e como ela atua ou não, segundo a forma mental desse tipo. Nesse sentido devemos entender o capítulo precedente. Investimentos no banco de Deus. O macho faz as contas do que o seu trabalho rende, a fêmea, pelo contrário, confia em Deus para que as contas sejam feitas por ele e as providencie. Cristo, com o seu conselho de confiar em Deus, rejeitando o dinheiro, deixado a Judas em forma de culpa, repudiando aquilo que é o tesouro do macho, com a sua condenação contra os ricos, demonstra que segue o aspecto feminino da vida, no qual prevalece o sentimento do coração sobre o previdente cálculo de quem conhece as reais dificuldades do mundo. Cristo condena Marta, que acudia à sua casa e fazia o trabalho, e louva Maria, que, ao contrário, estava seduzida a ouvi-lo. Mas a realidade dá razão a Marta, porque era ela que provia o necessário para Maria e para Cristo, que, embora fossem sublimes em pensamentos, abstraíam-se em belos sonhos, aproveitando-se das fadigas dos outros para as suas alegrias espirituais. Que fosse, pois, necessário o cérebro calculador do macho para completar a correção da fêmea, prova o fato seguinte: para que o ideal de Cristo sobrevivesse na terra, foi preciso confiar-se nas mãos da Igreja, que, sendo feita de machos, aplicou-lhe injeções de qualidades do termo oposto, seja intelectualmente como raciocínio, seja materialmente como organização hierárquica disciplinada, fazendo leis, possuindo bens, sendo até mesmo a guerreira, servindo-se da política, autoritária etc. Mesmo que isso fosse emborcamento do espírito do Evangelho, foi inevitável que ocorresse. Só assim a ideia de Cristo poderia chegar até nós. A mesma questão pode assumir aspectos diferentes, segundo a visão com os olhos de tipo macho, ou com os de modelo fêmea. Nesta última parte da obra, procuramos colocar em evidência, além da visão tipo Cristo, sustentada até agora, aquela concepção oposta, própria do mundo, procurando superar o antagonismo segundo o qual ele a concebeu, para reduzi-la antes à unidade, de modo que não sejam inimigos que se excluem e se combatem, mas dois aspectos que, apesar de contrários, não são contraditórios, já que se contrapõem apenas por serem complementares, isto é, destinados a se completarem reciprocamente como duas metades de um mesmo circuito. Uma campeã humana do modelo macho podemos vê-lo no super-homem de Nietzsche, ideal vivido por Hitler. Agora podemos ver as consequências de tais atitudes. Ele matou tanto que acabou por suicidar-se. Uma campeão de tipo oposto não podemos encontrá-lo senão importado do céu, ou de planos evolutivos mais avançados. Assim, ao Cristo se pode opor Hitler como anticristo. Aconteceu também que Cristo, confiando no Pai, que o deixou morrer, fez-se matar inocente, criando, então, uma multidão de pecadores responsáveis por isso, ou, mais diretamente, um povo de descidas. Nos dois casos, temos igualmente uma reação, mas de tipo contrário. No primeiro, uma reação imediata na terra. No segundo, ela é remetida para o além. O primeiro tipo morre depois de ter feito um morticínio neste mundo. O segundo também morre, mas enche o inferno de pecadores. Em ambos os casos, tudo se paga, mas muda o tempo e a forma. No exemplo inicial, temos o morticínio de inocentes, depois a punição do culpado. Os dois termos opostos tendem igualmente a completar-se, conjugando-se no mesmo circuito. Isto é que sucede num primeiro tempo. Observemos agora o que ocorre depois. Ao macho vencido não resta outra coisa senão meditar na vingança e preparar nova guerra. Mas, para compreender o comportamento das religiões, é mais útil observar o sutil processo de tipo feminino. Quando o princípio masculino se esgota e, com isso,
se cansa. Dessa situação se aproveita o modelo feminino para tomar o predomínio e, por sua vez, esgotar-se realizando a sua desforra, já que aproveitou o enfraquecimento do outro. Isto porque o circuito não é só compensação e complementação entre contrários, mas também luta para se esmagarem reciprocamente. O tipo feminino tenta sua vingança, compensando-se com a compressão sofrida por parte do princípio oposto. Para aqueles que, pela sua natureza, posição e interesse, se encontram da parte do inocente morto e, por isso, à volta dele se reagrupam, fazendo causa comum, este se torna um mártir. Os antigos romanos, como machos, simplesmente matavam os cristãos. Destes, o grupo que formava a igreja fez mártires e santos, com eles enchendo o paraíso. E dos romanos pagãos fez assassinos, com eles povoando o inferno. Tudo é deslocado para o além, não em função da própria forca, mas de Deus. O macho é realizador, não renuncia, resolve rápido, não adia. No caso dos mártires, o que funciona é o método feminino. Quem o segue primeiramente ama e perdoa e se faz matar como Cristo. Depois, como a igreja que o acompanha, manda para o inferno os pecadores, das vítimas faz mártires e envia-os para o paraíso. Quem adota o princípio masculino, ao contrário, não ama, nem perdoa, não se deixa matar como vítima, não vai para o paraíso, nem manda ninguém para o inferno, porque se arrisca a matar o inimigo, tendo em vista que as contas são imediatamente saldadas sem deixar nada para o futuro ou apelos à divina justiça. Isto que se encontra por detrás da cena é o que nos mostra a psicanálise das religiões. Nestas opostas manifestações, cada um dos dois tipos revela a si próprio e depois se glorifica, exaltando as suas qualidades, o macho a sua virtude, que é a força, a fêmea, o sacrifício. Mas, em ambos os casos, ninguém renuncia à reação defensiva, base da proteção para a sobrevivência. Apenas cada um a realiza, em forma diversa, a única que sabe usar segundo a sua natureza. Cada um dos dois sabe vencer com seu próprio método, com o qual se sente forte e hábil, enquanto se acha débil e inepto em face do processo oposto. Isto sucede porque o ser humano é filho da sua história, durante a qual se construiu com as qualidades agora instintivas que lhe foram necessárias para sobreviver. Quem não as adquiriu foi liquidado. O macho, para a caça ao alimento, como para a defesa contra os inimigos, tinha necessidade da força e viu-se obrigado a desenvolvê-la. A fêmea, para a reprodução e para a criação dos filhos, precisava do amor sexual e materno, de dedicação, de sacrifício e, por isso, teve de desenvolver essas qualidades. Cada um tem a sua tarefa, com divisão de trabalho para o fim comum, a sobrevivência do indivíduo e da raça. Foi em função da necessidade dessa sobrevivência que o homem teve de se plasmar. Foi assim que tivemos até hoje dois tipos de atividade, o macho na guerra, ou no trabalho, e a mulher em casa a criar a família. Com a civilização, o guerreiro ou o caçador se transformaram em executores de atividade de interesse social, pelo que receberam a sua compensação econômica em um sistema organizado de divisão de trabalho. Assim, a conquista guerreira se substituiu esse seu equivalente mais adiantado, o fato de que com o civilizar-se o valor vem a consistir não mais na força física, mas na inteligência e atividade mental, transforma as condições de vida e as qualidades necessárias para a sobrevivência, mesmo que isso tivesse permitido a mulher invadir o terreno do homem, masculinizando-se e acrescentando novas qualidades às antigas, permanecem, todavia, os dois tipos fundamentais. De um lado, o amor, do outro, o dinheiro. O primeiro, virtude da fêmea. O segundo, qualidade do macho. De start, a humanidade se divide em duas partes complementares. Cada uma, independentemente do seu sexo, pertence a um ou a outro tipo de personalidade, possuindo as respectivas qualidades. Por amor se entende espírito de sacrifício, bondade,
sentimento, paciência, religiosidade, altruísmo, desinteresse, intuição, etc. A fêmea faz a sua guerra com esses valores e a vence. Por dinheiro se compreende espírito de iniciativa, realização, atividade, produtividade, apego aos bens, instinto de posse e de domínio, agressividade, egoísmo, irreligiosidade, raciocínio, etc. O macho enfrenta a vida com esses atributos e triunfa. Ele calcula e exige de direito o pagamento do seu trabalho. A fêmea, em recompensa da sua tarefa, se faz manter por amor, com este ela se paga, e nisto consistem a sua lógica e o seu direito. Assim, ela aprecia a esmola gratuita, baseada não sobre o cálculo, mas sobre o sentimento. A mulher transforma o dinheiro em amor, enquanto o homem converte este naquele. Cada um dos dois termos paga ao outro correspondente ao que tem para receber, isto é, o homem dá à mulher os meios para viver que ela não tem, enquanto esta oferece àquele o sentimento que ele não possui. Este jogo de opostos investe todas as formas de vida. De um lado, o macho trabalhar à sua maneira, do outro, a fêmea. O primeiro, com a sua razão prática, domina a terra, a fêmea, com a sua intuição, abre-lhe as portas do céu. O macho, forte no mundo, castiga. A fêmea, débil, perdoa evangelicamente. Mas, idealmente mais forte, esta castiga no além, onde o macho, positivo, se perde no mistério. Ele pensa através da ação. O seu pensamento é concreto, materializado em fatos. Assim, ele avança. Se está em erro, conquista a justiça matando o adversário. Se tem razão, é porque sabe destruir o obstáculo. Compreende que errou quando perde a batalha. Se vence, isto lhe prova que pensou certo. Ele não tem recompensas ou desforras além desta realidade, nem as espera. As contas se fazem imediata e realisticamente, ou se torna um vencedor, o que significa vida, ou se torna um derrotado, o que significa morte. A fêmea, porque é débil, não pode arriscar-se na ação, deve, portanto, prever com antecedência, porque se errar não tem defesa. O seu pensamento é astuto, prudente, intuitivo. E prudente porque sabe que não pode impor a sua justiça, mas deverá esperá-la do beneplácito do macho. Este tem a força. Ela não tem senão a astúcia. Se o macho erra, fracassa tudo, até ele próprio. A fêmea sempre se conserva aí. Se erra, com paciência procura juntar os fracassos e reconstruir tudo novamente. O macho põe o terreno em desordem, a fêmea o cultiva. Nas guerras o macho, vencedor, invade conquistando e destruindo. A fêmea, os vencidos, recebe o vencedor, acolhendo-o entre os seus braços e reproduzindo a sua raça forte. Realmente, o mundo é dividido entre estes dois tipos opostos, cada um com a sua forma mental e diversa função biológica. Temos Aristóteles e Platão, Santo Tomás e Santo Agostinho, Santo Inácio e São Francisco, ciência e fé, técnica e arte, obras destrutivas de guerra e obras construtivas de paz, como também comunismo e cristianismo. Chega-se assim, às grandes dimensões, que, segundo esses princípios, abraçam povos e civilizações, também com funções masculinas e femininas e divisões de trabalho construtivo ou defensivo da vida. Trata-se sempre de aspectos unilaterais necessitando de se unirem com a parte oposta, com a outra metade, sem a qual não se pode formar uma unidade. Nós mesmos, na presente obra, da qual este volume faz parte, para que ela fosse completa, tivemos que utilizar ambas as formas mentais, a intuitiva, fideística, idealista, a princípio, e a racional, crítica, realista, agora. No fim, estas qualidades correspondem a dois tipos de personalidade, com atitudes próprias que os tornam aptos a atividades diversas para cumprirem funções sociais, seja de tipo masculino, seja feminino,
ambas necessárias numa coletividade organizada onde vigora o princípio da divisão do trabalho por complementaridade de especializados. Independentemente do sexo físico, a personalidade de tipo masculino ou feminino, a cada uma das quais se destina o seu respectivo tipo de trabalho. Ora, o segredo do rendimento deste está em saber pôr o indivíduo no lugar que mais corresponde à sua natureza. Eis que o problema psicológico se torna a questão econômica de suma importância. Colocar um indivíduo fora da sua justa posição conduz a um rendimento mínimo, a uma dispersão de energias, o que significa uma perda para a coletividade. É necessário compreender quem é o sujeito que trabalha e secundar-lhe as tendências, evitando situá-lo em condições de desajuste, em posição irracional, lutando consigo mesmo em atrito com o ambiente. Se a luta é necessária à evolução, é, no entanto, verdadeiro que ela representa um consumo de forças que é interesse coletivo não desperdiçá-las. Assim, a cada profissão e atividade social deveria corresponder o tipo a ela adaptado. Verificou-se, por exemplo, que grande parte das vocações eclesiásticas desaparece, se analisada à luz da psicanálise. Existem os simples, sem vocações destacadas, a princípio capazes de fazer qualquer coisa, mas há os que se distinguem por qualidades especiais e são os mais preciosos. A sapiência das novas gerações consistirá em saber utilizar ao máximo, em cada campo, a virtude produtiva do indivíduo. Quem se ocupava, porventura, antigamente dos problemas da personalidade? Havia um sem número de deslocados e de aventureiros do trabalho. Sendo que preciosos recursos permaneciam estáveis em um ambiente hostil. Quanto dano com o método da luta, que é sufocar em vez de desenvolver, e quanta vantagem com o método da compreensão, que é chegar à inteligente utilização das capacidades individuais. Somos herdeiros de um passado de ignorância profunda, quando o que tinha valor era a posição social e não as qualidades do indivíduo. Valia não quem labutava e produzia, mas aquele que sabia tornar-se e permanecer patrão de servos que trabalhavam para ele. A vida era feita de guerra, não de trabalho. O bem-estar se alcançava com o domínio sobre os mais débeis, não com esforço produtivo. Aos nobres prepotentes e ociosos com o valor da espada se opunha a vergonha de servos laboriosos. As observações das páginas precedentes nos podem fazer compreender um profundo significado do moderno fenômeno representado pelo cristianismo e comunismo. A evolução leva a vida nós para o esse, isto é, de um estado de desordem para outro de ordem. O mundo passa, assim, por natural lei biológica, da força ao direito, da injustiça à justiça, emergindo sempre mais do caos para disciplinar-se conforme os princípios do S. Desse natural processo biológico fazem parte as religiões, bem como as revoluções. Pode-se, deste modo, compreender por que o cristianismo, a Revolução Francesa e, agora, o comunismo se encontram ao longo da mesma linha evolutiva, que leva a um progressivo melhoramento na estrutura social. No fundo, não se trata senão de diversas formas segundo as quais se desenvolve o mesmo processo de evolução. Em resumo, a vida cuida sempre de progredir, mesmo que isto se verifique de maneira aparentemente contraditória. Algumas vezes caminha com Deus e outras vezes contra ele. Na verdade, em ambos os casos, ele obedece à mesma lei de Deus. Também aqui nos encontramos perante o mesmo fenômeno de bipolaridade constatado na contraposição dos sexos, isto é, de opostos acoplados no mesmo circuito. Temos, portanto, a mesma e única lei de Deus, que se manifesta nos aspectos macho e fêmea, ambos válidos e fundamentais para a vida. Para compreender o fenômeno é necessário reduzi-lo à sua substância biológica. O Evangelho, então, não é toda a lei de Deus, mas apenas a sua metade. Ela é a voz do elemento fêmea, que diz ao macho: sede bom, não assalteis, não destruais, não abuseis do comando,
Sede justos, deveis construir, não com a violência, mas, sim, com compreensão e bondade. E a voz purificadora da fêmea que propõe a não resistência. Pressupõe, portanto, do lado oposto ao qual se dirige, o macho, de quem é necessário frear os instintos violentos. Sem isto o evangelho não tem sentido. Seria como dizer a uma ovelha, não devoreis o vizinho, conselho que só vale para o lobo. No entanto, o evangelho atua as ovelhas, porque diz aos lobos para não as devorar. Na terra, quem representa o princípio dominante da luta é o macho, porque ele é afirmativo e caracterizado pelo espírito de iniciativa. O evangelho significa o modelo oposto, que o completa. Já que ele é complementar, como sucede no plano da bipolaridade sexual. Mas, neste caso, ele reproduz o ideal descido de um nível evolutivo superior com a finalidade de se enxertar no plano terreno inferior para completá-lo. O princípio masculino neste mundo quer dizer o desencadeamento das forças primitivas, a matéria-prima da vida no estado caótico de separatismo. O tipo feminino representa a sua reordenação e aperfeiçoamento, disciplinando ou levá-lo para a situação orgânica unitária. O primeiro princípio é cisão, porque é egoísmo e guerra. O segundo conduz à coesão, porquanto é altruísmo e amor. A religião presume a fera para amansar. Mas há momentos, no desenvolvimento evolutivo, em que é preciso agir com violência para vencer resistências, quando o elemento fera é chamado a funcionar com o objetivo de avançar e fazer o mesmo trabalho em forma oposta. A igreja é fêmea, malgrado ser constituída de elementos masculinos, os quais não podem fazer outra coisa senão usá-la como tais, apesar de se cobrirem de atitudes evangélicas. Mesmo que a igreja seja feminina num plano superior ao sexo, aquele é o seu sinal. O evangelho defende a não resistência, mas para o macho o homem evangélico que o pratica é apenas um velhaco que se deve matar. Temos aqui duas virtudes igualmente exaltadas, mas de sinais contrários, a bondade que perdoa e a coragem que vence para dominar, o herói do ideal, que se santifica com o martírio, e o da guerra, que se glorifica matando o inimigo. Quem tem razão? Trata-se de duas vitórias igualmente reconhecidas, mas que se condenam reciprocamente, uma julgando a outra derrotada. A Igreja, quando fez as guerras, realizou-as como atividade secundária e como sendo um desvio introduzido pelo elemento macho no programa evangélico original. Muitas vezes, ela se pôs a olhar para aqueles rudes feitos dos machos, abençoando-os, embora esperasse o seu fim, para se jogar, como faz a fêmea, nos braços do vencedor, que é o mais forte. Estas são leis biológicas a que ninguém na Terra pode fugir, nem existe outro caminho para quem é desarmado pelo Evangelho. Pelo fato de Cristo, através do Evangelho, ter pregado outra lei, nem por isso o princípio terrestre da luta pela vida deixou de funcionar. É evidente que o ideal representa o futuro que se avizinha por evolução. Mas é verdade que o presente, bem diverso, com a dura experiência terrestre construiu o homem para sobreviver neste mundo e enfrentar sua feroz realidade, e não para abstrair-se dela, sonhando com uma vida nos céus. A sociedade humana é organizada para viver na Terra e repele o homem do ideal que não se põe dentro desta insistente realidade. É a própria vida que o deixa fora da lei, porque ele se coloca distante das leis biológicas vigentes. Se a igreja é fêmea, o comunismo é macho e faz por si a guerra, para aplicar os seus princípios. Aqui se exalta a virtude de sinal oposto ao precedente. Os princípios são aplicados a fatos por quem está decidido a vencer para dominar. O programa, no fundo, é o do Evangelho, que a vida se pôs agora a aplicar com os métodos do macho, depois de o ter pregado por 2000 anos com os da fêmea. Trata-se do mesmo projeto de desenvolvimento que a vida vai realizando na sua evolução, ora com uma técnica, ora com outra, utilizando por turnos, segundo os seus planos, os elementos de sinal oposto de que dispõe.
Alcançar a justiça social faz parte do processo de reordenação que incumbe a evolução cumprir. Aquela justiça deve, portanto, aplicar-se, porque faz parte da realização de uma lei biológica. Para chegar lá a vida passa, ora pelo caminho feminino, ora pelo masculino, mas quer atingir aquela meta. Seja em forma de